acho que em nenhum lugar eu vi um resumo da COP, esta é a COP em que o Brasil chega com uma grande autoridade, porque desde janeiro de 2023 o presidente Lula reconstruiu a confiança do mundo e diga-se, dos investidores no nosso país e tornou o Brasil um destino de investimento. Então é com essa autoridade que a gente chegou na COP, reduzindo o desmatamento, reduzindo a emissão, tendo uma história para contar. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para vir aqui no DCM, nesse evento pós-COP. Acho importante a gente dialogar com a população e mostrar o que aconteceu na COP e o que vai acontecer daqui para frente, porque, pessoal, eu estive na COP e, pessoalmente, acho que houve pouca divulgação da potência da COP. E também, e antes disso, eu gostaria de recapitular como que o Brasil chegou na COP, com que tamanho o Brasil e o BNDES chegaram na COP. O Brasil se posicionou claramente como um potencial líder climático, um líder da transição energética. E isso acontece porque o Brasil, em 2024, as emissões líquidas no Brasil caíram 22%, emissões de gases do efeito estufa. As emissões brutas caíram 16%. O desmatamento acumulado, a queda do desmatamento acumulado da Amazônia na gestão do presidente Lula foi de 50% nesta última gestão. Então, o Brasil, o governo do presidente Lula, ele chega na COP com uma história para contar. Eu trabalhava no mercado financeiro antes de ir para o BNDES em janeiro de 23. Em dezembro de 22, o Brasil ele era um pária climático, um pária ambiental. O Brasil estava desmatando a Amazônia, garimpo ilegal estava crescendo, exportação de madeira ilegal estava crescendo, porque o governo anterior não via clima como pauta de desenvolvimento. E clima, na minha visão, eu sou diretora de infraestrutura, transição energética e clima do banco. A minha diretoria é uma diretoria operacional, é uma diretoria que fecha negócio. E os nossos negócios hoje são muito baseados em clima. Porque o presidente Mercadante, em janeiro de 23, quando ele assume o BNDES, o foco do presidente Mercadante era que o BNDES fosse verde, inovador e diverso, e pautado na redução da desigualdade, porque a agenda da transição energética é a agenda da transição justa. Então, e essa visão do presidente Mercadante, ela é alinhada com a visão do presidente Lula, tanto que o ministro Fernando Haddad chama para a Fazenda pautas de desenvolvimento econômico. Durante a COP foi criada a Secretaria do Carbono. O ministro Fernando Haddad, ele traz para a Fazenda, além da criação da Secretaria do Carbono, a taxonomia sustentável do Brasil. A Fazenda participa da discussão do PL do carbono, e o BNDES muito próximo da Fazenda nessa agenda. Nós do BNDES também criamos um departamento de clima, e esse departamento ficou inicialmente na minha diretoria, na diretoria de negócio, porque a gente entendeu que clima é pauta de desenvolvimento. Então o BNDES ali naquele momento faz um inventário de carbono, política de risco climático, fazemos também no BNDES a nossa taxonomia e criamos a plataforma de investimentos, a BIP, Brazilian Investment Platform, que é a plataforma que tem todos os projetos estratégicos para a transição energética do país, e é uma plataforma que também inclui fundos e que o objetivo dela é mobilizar capital. Então, aí o governo do presidente Lula aprova, desde do começo desse governo, a Lei do Combustível do Futuro, aprova o marco regulatório do hidrogênio verde,
eólica offshore. Então, existe uma agenda coordenada no país focada em clima como desenvolvimento econômico. Essa plataforma que a gente criou, o BNDES é o secretário dessa plataforma, mas o Ministério da Fazenda, Minas e Energia, Meio Ambiente e MDIC, eles compõem o comitê, o board da plataforma, e todos os projetos que a gente coloca na plataforma, eles estão conectados com o plano clima, com o plano de transição energética e com o plano de transformação ecológica. E a Fazenda também, ela chama, ela que faz o plano de transformação ecológica. Então, o que o BNDES faz, o que a Fazenda faz e que, em última instância, o presidente Lula está fazendo, de olhar clima e olhar transição como agenda de desenvolvimento econômico, é uma novidade desse governo. E por isso que eu fiz questão de voltar para dezembro de 22. Em dezembro de 22, o Brasil era um pária climático. Nós estávamos excluídos das grandes negociações de clima do mundo, e os investidores não olhavam para o país como um possível destino de investimento climático. Aí o país, e obviamente não adianta criar todo esse arcabouço regulatório que vai destravar investimento em transição energética no Brasil se a gente não desse exemplo. Então, a gente derruba o desmatamento na Amazônia e o desmatamento em todos os biomas. E em 2024, a gente ainda tem um desafio de cumprir as nossas NDCs, mas a gente estabelece NDCs mais restritivas, com desmatamento ilegal zero até 2030, e a gente, de fato, derruba emissão de gases do efeito estufa no país. Quem está falando, que países que podem falar hoje que em 2024 reduziram em 22% as emissões líquidas e 16% as emissões brutas. As nossas emissões, 50% vêm de desmatamento, 24% de uso da terra. Então, no momento em que a gente derruba o desmatamento, a gente automaticamente derruba a emissão de gases do efeito estufa. É com essa autoridade que o Brasil chega na COP. Em dezembro, outra coisa, o Tesouro ele virou um emissor frequente de bônus sustentáveis, e durante a COP, isso também foi pouco falado, ele emite um bônus soberano sustentável, emitiu uma dívida soberana com KPIs de sustentabilidade com preço de país investment grade. Essa emissão foi liderada pelo Citibank. Eu também vi pouquíssimo na mídia tradicional essa emissão. Foi uma emissão da República, é uma emissão de dívida da República, e aí o dinheiro no momento, para ter a característica de ser considerada sustentável, a República tem que se comprometer com determinadas metas ambientais e sociais. E para que os investidores compram esta dívida, se a República tem credibilidade. Em 2022, se o país pensasse em fazer uma emissão sustentável, provavelmente os investidores desconfiariam do Brasil, porque o Brasil era um pária ambiental. Agora, o Brasil consegue emitir essa dívida, o Citibank coordenou essa emissão, o preço quando a gente contrata uma dívida, a gente paga os juros. O preço foi muito baixo, né? Os juros que a gente está pagando, ele é muito baixo, e ele é comparável aos juros de um país grau de investimento. O Brasil não é grau de investimento. Então, e teve muita demanda por esse papel. O Brasil emitiu menos dívida do que tinha demanda por esta dívida. Então, a gente é com essa autoridade que o Brasil chega na COP, com confiança de investidor internacional. E na pré-COP, uma semana antes da COP começar, porque lembra que os líderes, eles viajaram quarta-feira e a cúpula dos líderes dos chefes de Estados foi quinta e sexta antes da COP começar. Naquela semana, aqui em São Paulo, tiveram eventos espalhados da Bloomberg,
do Milken Institute, da Climate Implementation, e tinham vários investidores do mundo inteiro aqui em São Paulo, conversando com o mercado financeiro e com as grandes empresas sobre potenciais negócios de clima. Porque existem hoje no mundo muitos fundos especializados em investimento em projetos de transição energética ou de transformação ecológica, em reflorestamento, em HBI verde, em hidrogênio verde, em mineração, minerais críticos. O Brasil possui, estima-se que nós possuímos 10% das reservas de minerais críticos para a transição energética no mundo, e a gente explora menos de 0,5%. Então tem um potencial gigantesco de mineração. A transição energética é sair da molécula e ir para o elétron. E para isso precisa de metal, de mineral crítico, né? Para eletrificar toda a frota de veículos que for possível ser eletrificada. Então, esse é um caminho, é um dos caminhos tecnológicos. Então, eu acho que em nenhum lugar eu vi um resumo da COP, esta é a COP em que o Brasil chega com uma grande autoridade, porque desde janeiro de 2023 o presidente Lula reconstruiu a confiança do mundo e diga-se, dos investidores no nosso país e tornou o Brasil um destino de investimento. Então é com essa autoridade que a gente chegou na COP, reduzindo o desmatamento, reduzindo a emissão, tendo uma história para contar. Eu, Luciana, preciso confessar que eu tinha medo de fazer uma COP em Belém, como todo mundo. E o presidente Lula, com a genialidade, insistiu para que a COP fosse lá. Foi o maior acerto, dos maiores acertos desta COP, porque estava extremamente bem organizada, estava calor, Belém é calor, Dubai também, em Dubai também estava calor, eu fui em Dubai também estava calor. Então, assim, era uma COP extremamente bem organizada, quem precisava ir para Belém foi, teve lugar para ficar, teve o que comer, e os debates foram num lugar, assim, a diplomacia brasileira, ela conseguiu fazer uma grande costura na Amazônia, né? Eu acho que diplomacia é sobre fazer grandes costuras, e a diplomacia brasileira, claro, puxado pelo fato do presidente Lula ter reconstruído a credibilidade. Então a gente chegou com credibilidade, a emissão do bonde sustentável naquela semana. Eu até sugiro que você faça uma entrevista com o Seron, porque o Seron e o ministro Fernando Haddad são os grandes, fizeram esse grande trabalho, emitiram o bonde na hora certa, no preço certo, com uma demanda gigantesca, e a gente falou um pouco disso. Então, assim, eu voltei. Aí, assim, isso é o pré-COP. O pré-COP de São Paulo. A gente aqui do BNDES trabalhou de manhã até de noite atendendo o investidor e mostrando todas as potencialidades do país. Quando a gente chega na COP, o BNDES entregou para Belém o Museu das Amazônias como legado, a Casa BNDES, que é um prédio lindíssimo, de 1610 ou 1620, arquitetura espanhola, é um prédio da Universidade Federal do Pará, que agora vira um equipamento cultural da cidade. Nós entregamos obras de dragagem. O BNDES investiu desde janeiro de 2023, desde o início da gestão do presidente Mercadante até agora, mais de 14 bi no Pará. Aí a diretora Tereza, que foi a responsável pelo trabalho, ela que liderou os nossos esforços na COP. O BNDES teve muitos anúncio de investimento de 7 bilhões de reais em florestas, anúncio da BIP, né? Nós organizamos também no âmbito da BIP uma grande chamada de clima. A gente vai alocar 5 bilhões de reais para que gestores privados
invistam esse dinheiro em empresas focadas em clima e florestas, e com o nosso 5 bi a gente quer mobilizar 18 bi, só que nós tivemos demanda para 21 bi, que teria o potencial de mobilizar 78 bi. Então a gente fez uma chamada para alocar 5, mas teve demanda para 21. Então, para você ver como existe demanda por negócio climático no Brasil, por negócio de transformação ecológica no Brasil. E essa nossa plataforma é uma plataforma que inspirou a criação de outras 17 plataformas ao redor do mundo. A Fazenda é o líder dessa plataforma, a liderança é da Fazenda, mas o MMA, o MME e o MD, que participam ativamente, também são membros do board da plataforma. Hoje nós fechamos já um investimento que foi anunciado hoje, numa empresa na Bio. O BNDES está colocando o equity numa empresa que está nessa plataforma. Então, assim, esse ano vai ter muito anúncio dessa plataforma. Olha, eu vou te falar o seguinte, às vezes a gente tem uma falsa percepção de que commodity não tem tecnologia ou não tem soberania, ou assim, eu só produzo a commodity, exporto e de fato a agregação de valor está fora do Brasil. Porque eu estava falando, um dos projetos que tem nessa plataforma é um projeto de reciclagem, de mineração, de rejeitos da mineração. É uma tecnologia, tem muita tecnologia, tem inteligência artificial, e na verdade a gente está falando só de pegar os rejeitos da mineração, beneficiar e transformar em cimento. Parece que é uma coisa sem tecnologia nenhuma, mas tem muita tecnologia embarcada. Quando a gente olha na plataforma, tem um projeto de combustível sustentável de aviação. Daí você fala assim, mas a gente só vai exportar commodity de novo? Não, a gente está desenvolvendo tecnologia também com inteligência artificial, com drone, para domesticar uma cultura, nesse caso a cultura da macaúba. Então, o que acontece é que eventualmente na mineração, no agronegócio, tem muita tecnologia embarcada. No próprio petróleo, que é commodity. A Petrobras, na minha visão, é uma grande empresa de tecnologia, e petróleo é commodity. Mas o que mais tem na Petrobras é tecnologia, porque ela é capaz de explorar petróleo em águas profundas. Então, eu acho que assim, a questão da soberania aqui é muito mais de como a gente vai fazer os nossos acordos. E por que essas plataformas de país são importantes para mobilizar capital? Porque elas trazem governança. Todos os projetos que estão ali, eles estão alinhados com o Plano Clima, com as nossas NDCs, com o Plano de Transformação Ecológica da Fazenda e com o Plano de Transição Energética do MME. E com a Nova Indústria Brasil, com a NIB, do MDIC. Então, no momento em que... por que essas plataformas são importantes? O mundo começou a discutir uma nova arquitetura financeira. Como é que a gente mobiliza fluxo de capital para o sul global? Porque grande parte do dinheiro que está indo para a transição energética, o Brasil é uma exceção, o Brasil tem atraído muito capital para a transição energética, mas muitos países do sul global não têm atraído. Menos de 20% do capital para a transição energética está indo para o sul global, para a transição energética do sul global. O Brasil é bem uma exceção, porque a gente já fez a primeira onda da transição energética, a gente já escalou eólica, já escalou solar, depois eu posso falar um pouquinho também de por que a gente se posiciona como esse grande líder climático. Além de tudo o que o presidente Lula fez desde 23,
a gente tem tudo o que quando a gente olha Lula 1, Lula 2 e Dilma, a gente já estava fazendo muita coisa, né? No segundo governo do presidente Lula e presidente Dilma, teve uma escalada de investimento em solar e eólica. Então, a gente já estava fazendo muita coisa, a gente vira párea ambiental nos governos do Bolsonaro e Temer. No governo Temer também aumenta muito o desmatamento. Então, ali a gente perde credibilidade e depois a gente voltou para a agenda e voltou a construir credibilidade. Então, só que o que acontece? Como é que o Sul Global vai atrair o dinheiro para fazer a transição energética e a transformação ecológica? Porque transição energética e transformação ecológica são, sobretudo, sobre investimento. E o custo de capital no Sul Global é muito maior. E aí os bancos multilaterais começam a ser questionados a ter uma nova arquitetura financeira. E aí, nessa nova arquitetura financeira, os países do Sul Global estão criando essas plataformas para mobilizar recursos. Porque, por exemplo, o Green Climate Fund ou os Climate Investment Funds, que são dinheiros, o dinheiro do Green Climate Fund está no âmbito da UNFCCC, são dinheiros de vários países ricos. Como é que não é assim, quando a gente fala, os países ricos precisam financiar a transição dos países do Sul Global, isso é verdade. Só que como? Com que governança? Com que arquitetura financeira? Então surgem essas plataformas. E a gente está muito animado porque o Green Climate Fund e o CIFES e o Banco Mundial têm falado de trazer linhas no âmbito da plataforma. Então, a gente está tentando criar essa nova arquitetura, porque assim, a gente precisa receber esse dinheiro, mas a gente precisa prestar conta do que a gente fez com ele. O dinheiro precisa ser de fato investido num projeto viável, num projeto que não quebre, num projeto que gere adicionalidade para a sociedade. O capital catalítico é um capital, por exemplo, o capital do Green Climate Fund é um capital catalítico. Ele é um capital que ele aceita ou um retorno menor ou um risco maior. E ele, quando combinado, ele tem a capacidade de atrair o capital privado. Porque a gente não pode se enganar, a gente vive no capitalismo. E grande parte dos recursos para se investir nos projetos essenciais para a transformação ecológica estão no setor privado. E como é que que instrumentos de Estado a gente tem? Porque o Estado tem que ser indutor desse investimento e o Estado tem que induzir esse investimento no lugar correto. O capital catalítico é uma forma de fazer com que o capital privado seja direcionado e seja induzido para os projetos que interessam para o país. E no nosso caso da plataforma, a plataforma ela tem esse papel de atrair esse capital. O capital do Green Climate Fund, o capital dos CIFES, o capital dos multilaterais, que são capitais que têm uma taxa de juros menor ou aceitam um risco maior. No caso alguns capitais, eles aceitam as primeiras perdas, porque vai ter risco aí, tem mais risco. Muitos desses projetos têm um risco maior, então a gente precisa de capitais que tenham este apetite maior para o risco. Na plataforma hoje a gente tem 22 bilhões de dólares. Nessa chamada de clima, a gente está colocando 5 bi para mobilizar 18 bi. A gente está discutindo um fundo catalítico de mais 1 bilhão de dólares, mas está só começando. Tá. A gente está discutindo linha com o Banco Mundial, que vai ter linha do CIF, de mais 1 bilhão de dólares, linha com o BID. A plataforma é muito ambiciosa. Tá. A gente está começando, né, a gente está começando a ver as primeiras mobilizações de capital, mas assim, a gente está falando aqui em cifras muito grandes, porque a transição energética ela é sobretudo intensiva em capital. É difícil fazer um chute, mas eu não posso chutar um número,
mas eu posso falar que ela é ambiciosa. O que vem agora? A COP, como eu disse, para mim foi a genialidade do presidente Lula, insistiu em fazer a COP na Amazônia. E foi a coisa mais acertada, porque o Brasil ele chamou a atenção do mundo para a Amazônia e também para os negócios, né? E agora, coisas importantes. Se falou muito em adaptação na COP. Em 2024, o mundo perdeu mais de 300 bilhões de dólares por conta de eventos extremos climáticos. Acho que perdeu 318 bi de dólar, só tinha seguro para 137 bilhões de dólares. Então, imagina a destruição que eventos climáticos têm causado, e essas perdas são perdas econômicas, né? A gente está falando de safra, de infraestrutura. Então, o que se falou muito em Belém? Primeiro, que a adaptação tem que estar na agenda daqui para frente, porque os eventos climáticos, assim, o mundo já aqueceu mais de 1,5 graus, e hoje todo mundo fala em mais de 2 graus de aquecimento. Isso vai gerar eventos extremos e vai gerar uma necessidade de adaptar cidades, e é mais barato se investir em adaptação do que esperar este volume de perda que vem com os eventos climáticos. Outra coisa, o Brasil não incluiu no texto o phase out de fossil fuel, mas o embaixador Corrêa do Lago, que também foi brilhante na condução da COP, ele incluiu a discussão daqui para frente, né? Qual que é o caminho da redução? A gente precisa criar o caminho da redução de utilização de fossil fuel, de combustível fóssil. Então, como é que a gente vai construir a saída dos fósseis? O embaixador chamou essa discussão. Então, e assim, o Brasil, ele tem 1 ano ainda para a gente discutir, tanto que já vai ter uma conferência na Holanda para discutir esse tema, acho que em abril, não sei, acho que já está pública essa data. Então, eu acho assim que a discussão pós-COP, a COP ela colocou o elefante na sala, na minha visão, na questão dos combustíveis fósseis. Colocou o elefante da sala, não resolveu o problema, mas o elefante está na sala. E eu acho importante colocar o elefante na sala, e como que acho que o embaixador está chamando, né, o caminho, mapa do caminho. Mapa do caminho é o elefante na sala. O roadmap, né? O mapa do caminho. Então, que ficou para depois. Então, mas precisa colocar o elefante na sala. Se não coloca o elefante na sala, não vai resolver o problema. Então, eu achei que isso foi genial. Isso é realmente quem sabe negociar. Porque nunca uma COP deixou o elefante na sala no pós-COP. O Brasil fez isso e foi genial.